Vamos começar mais uma doutrinária do nosso canteiro de fraternidade com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, com o título O Cristão e o Mundo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, surgindo-lhe no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não viram quando desviado da ignorância e na indiferença seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissória e já lhe reclamam espigas as obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por retentar o casulo das paixões inferiores, na aspiração de subir, dentro da velha ignorância que lhe é característica. A multidão só entende o homem da animalidade em que se compraz, ou então que o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Resta aos cristãos cultivar seus propósitos sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Vamos agora elevar os nossos pensamentos ao Mestre para fazermos a nossa prece de abertura. Amado Mestre, aqui estamos reunidos na vossa casa para mais uma doutrinária. Pedimos, assim como já sabemos, da vossa presença e dos irmãos espirituais que trabalham nesta casa, para que juntos possamos fazer uma reunião de paz. E assim, Mestre, com a vossa permissão, damos por iniciados os trabalhos desta noite, com votos de muita paz. Bem, boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso encontro com o tema a ser falado hoje do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, intitulado o tema Ouvidos, certo? Vou fazer a leitura do nosso tema e vamos falar um pouco sobre, ok? Vamos lá, fazer a leitura. Deixa eu pegar aqui o livro. É isso aqui, ó, Palavra de Vida Eterna, no capítulo 72, página 161. Começa assim: ouvidos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouçam. Jesus, Mateus capítulo 11, versículo 15. Ouvidos, toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda a parte. Ouvidos que apenas registram sons, ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos, ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ouvidos de propostas inferiores, ouvidos simplesmente consagrados à conversação, ouvidos de festa, ouvidos de mexerico, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar, várias formas de se ouvir. Ele relata aqui toda uma lista da forma dos tipos de ouvir dos ouvidos.
que ouvem, certo? Então aqui, ele continuando, ele faz: se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir. A que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Então, ele conclui nos dando um conselho ou uma orientação, no sentido que estejamos vigilantes diante do que nós estamos ouvindo e que, se nós temos o propósito, né, de sublimar as possibilidades da acústica da própria alma, sublimar de sublimar a nossa acústica, o nosso ouvido, de nossa alma, a gente tem que fazer essa caminhada de estudar, de refletir, de ponderar e auxiliar fraternalmente. E aí nós teremos o ouvido de ouvir, que é o ouvido fraterno, o ouvido de sabedoria, de entendimento, de doação, de positividade, né? De refazimento moral, de refazimento em nossa caminhada de evolução, que não nos prendamos a ouvir coisas que não nos vão levar a crescimento, que não vão acrescentar positivamente em nada na nossa vida, né? Então, para isso, eu também fiz umas ponderações no sentido de que ouvidos, o objetivo falando também sobre a questão do objetivo dessa mensagem, é que Emmanuel nos leva à reflexão e à observação sobre o nosso mundo, o nosso modo de ouvir, que eu já falei aqui, né? Para que a gente não se deixe levar para tudo que a gente ouve e armazenar. E saibamos, como é que eu digo assim, separar o tipo de coisas que nos é positivo e nos é útil, que nos vai levar ao crescimento, a melhoramento de nosso comportamento moral, né? De nossa evolução até que intelectual, porque existem muitas coisas que a gente ouve que não vai contribuir em nada positivamente, pelo contrário, só vai nos atrasar ou nos retardar na questão do aprendizado. E aí, e que também assim, o ouvido, no sentido do evangelho, ele fala sobre a questão da edificação do homem novo, que é isso, a questão de você se tornar um ser melhor, você buscar o que é de mais útil e absorver, ter a percepção de diferenciar o que lhe serve e o que não lhe serve, o que vai contribuir para o seu intelecto, o que vai contribuir para o seu aprendizado, para o seu crescimento, em todos os sentidos, tanto no sentido espiritual, quanto no sentido em caminhada, como homem, como ser humano, na evolução, aqui na nossa vida, no dia a dia, na vida profissional, com a sua família, com as pessoas que se aproximam de você, e que você aprenda a filtrar o que lhe serve para ouvir e que seja produtivo, e o que não lhe serve, no sentido de que não vai te levar a lugar nenhum, que vai lhe podar no serviço do bem, que vai lhe podar na forma de ter até atitudes louváveis para com o seu próximo. Porque muitas das vezes as pessoas chegam até a gente, falam coisas totalmente descabíveis, né? E se a gente não analisar o que a gente está ouvindo naquele momento, a gente termina indo no mesmo caminho e retroagindo. Pelo contrário, a gente tem que saber filtrar tudo o que a gente ouve. E muitas das vezes temos também que ter a sabedoria do silenciar, porque a gente não sabe ouvir. A gente não sabe ouvir. A gente é bem assim, imediatista. A gente não ouve, a gente quer falar, quer ser ouvido. E não presta atenção nas coisas que a gente ouve. Muitas das vezes nós somos assim. Então, assim,
com o objetivo, né, desse tema é nos levar à reflexão de que o que é que nós estamos realmente percebendo, o que é que nós estamos realmente ouvindo de positivo na nossa caminhada, que sirva de componente que vá favorecer, que sirva de ferramenta, né, que vá favorecer no nosso crescimento moral, no nosso crescimento como indivíduo, na nossa vida, no dia a dia. No sentido de que também o ouvido, ele faz parte dos 5 sentidos, como eu te falei. E ele é responsável pela percepção dos sons. Então, quantos sons ultimamente a gente está ouvindo que não nos leva a nada, pelo contrário. Muitas vezes, fala-se na questão até de músicas, que dizem ser músicas, mas são depreciadoras. São tão agressivas até pra gente ouvir incomoda, né? Incomoda até no sentido da formulação dessa música, no contexto que ela passa, é decadente, é degradante, né? Destrói, assim, até com... Não tem uma melodia boa, não tem não leva a gente a uma reflexão positiva, de abrir a mente, de questão de você se sentir bem em estar ouvindo. Pelo contrário, só deprecia. Então, assim, a gente tem que saber filtrar. E tem também, assim, ó, um mecanismo da audição, podem ser também explicado, né, recorrendo-se à acústica e à fisiologia do ouvido, mas a escuta depende de um objetivo que se fundamenta. A escuta depende de um objetivo que se fundamenta no interesse e no conhecimento prévio do assunto a ser como é que eu digo assim, sugerido, a ser ouvido. Por isso é que a gente pode ouvir sem escutar. Basta que não prestemos atenção, né, no que nos está transmitindo. Daí na questão dessas frivolidades, na questão dessas superficialidades que vem, dessas formas de música, de palavras que são agressivas até, de reclamações, de lamentos, de negatividade do nosso próximo, que às vezes chega a gente assim, começa a pá negativamente, soltando aquelas farpas assim, e você diz, poxa, você vai ouvir, mas você não escuta, você só ouve, deixa passar, ou seja, você não internaliza, você não se deixa envolver com essa energia que está sendo solta, jogada em você, para você ouvir, e você não internaliza, você ouve, mas você não internaliza, então passa, né? Em caso quando nos é transmitido. E aí o que acontece? Eu faço essa pergunta a vocês: será que sabemos escutar? Quando alguém nos endereça alguma palavra, ouvimos-lo assim com atenção? Quando alguém solicita, né? Porque quando alguém chega a você e faz um questionamento ou faz uma rogativa e fala, poxa, eu preciso conversar, eu quero desabafar, ou até em determinada forma de comportamento, fala, porque o corpo fala, né? E aí a gente percebe. Ou então chega para você, eu preciso que você me ouça, eu preciso de sua ajuda. Será que realmente a gente para escutar? Será que a gente para ouvir? Será que se a gente refletisse na questão de si, poxa, às vezes aquele irmão, num grito de socorro, né? Chega assim, mais assim na questão do gesto, ou do chegar a você, me ajude. Muitas das vezes esse me ajude é no sentido de que, para ele não sucumbir, para ele não fazer algo de pior com ele mesmo. E às vezes a gente não escuta, a gente não ouve, não dá atenção devida. E depois vai que acontece alguma coisa com esse irmão, a gente vai cair no arrependimento, vai dizer, poxa, por que eu não parei para ouvi-lo?
Por que eu não atentei para o que ele estava me pedindo? Mesmo que com gestos, né? Muitas pessoas se comunicam com gestos, né? Um olhar, você percebe se você observar. Não se ouve só com o ouvido, mas você vê e você tem a percepção da informação e da mensagem que o irmão quer passar naquele momento. Será que olhamos nos olhos desse irmão e realmente nos assim com atenção, ou não olhamos nos seus olhos e desviamos para qualquer lugar e deixa passar, e depois vem um arrependimento e nos rebata pela oportunidade que tivemos de ser útil, de ajudar aquele irmão a não sucumbir ou até em cair num erro, né, que poderia evitar uma situação mais trágica, só pelo simples fato dele pedir o ouvido emprestado e nós não dermos o ouvido para ouvi-lo. Em fração de segundos, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Porque também ouvir é mesmo que renunciar. Renunciar ao quê? Inúmeras vezes ouvir tem sido a única maneira de aprender também. Porque muitas das vezes por a gente ouvir uma orientação, um alerta de um pai, ou de uma mãe, um amigo, de um irmão, a gente escapa de fazer algo ou de acontecer algo conosco em determinado momento no nosso caminho, nossa caminhada, ou determinado momento que a gente sai e aí alguém faz assim, poxa, não vá agora não. Mas se a gente não ouve, não prestar atenção, de repente esse não vá agora não foi uma forma de nos ajudar para que a gente não caísse em um erro, ou a gente fosse livrado de alguma coisa errada, ruim no caminho, né? Ou para que a gente também não se precipitasse em agir de forma contrária à verdade ou à realidade. Não é isso? Então, o que é que eu falo? É sobre essa questão, tantas situações da modalidade de ouvir, né? Na modalidade de ouvir. E eu sinto, né, porque tá passando agora aqui uma zoadinha e eu esqueci de colocar o fone. Poxa. Então, como eu tava dizendo, muitas das vezes ouvir é de extrema importância a gente utilizar a questão do ouvir. Ouvir sim, ouvir sempre. Então, como eu estava falando, a conclusão de tudo isso aí, para a nossa reflexão, é que nós possamos também ter esses ouvidos para ouvir coisas que contribuam positivamente para o nosso melhoramento, para a nossa gradativo, né, em nossa caminhada evolutiva. Como também no conselho que Emmanuel nos dá, deixa eu voltar aqui, nessa questão 72, que ele disse assim, ele conclui dessa forma aqui, para que nós, se desejamos, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir, a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação
da eterna sabedoria. Porque a partir do momento que a gente tem a sabedoria, o entendimento de mesclar a forma do que nós estamos ouvindo, saber separar as coisas que nos é positivo e que vai contribuir para o nosso crescimento espiritual e moral, a gente está dando um grande passo na nossa vida, né? E assim, eu estava observando que no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre a questão da parábola do semeador e que Jesus chegava para no monte, lá na praia, né? Falando no monte, pregando sobre a questão da semeadura, que o semeador saiu a semear e ele dizia antes assim: ouçam quem tem ouvidos de ouvir, né? Então, como ele chegou e explicou que os profetas falaram, os discípulos perguntaram a ele por que ele falava por parábolas. Mas aí ele falou que a eles que já era dado o entendimento, eles saberiam, ouviriam a palavra e saberiam o que estava sendo pedido para o seguimento. E já nós outros ainda não tinha realmente entendimento e que nós outros ouvíamos a palavra, mas com o coração duro ainda não tinha realmente deixado de ser penetrado por essas palavras, pelos ensinamentos dele que ali estavam sendo ministrados. Um ou outro caía em si e ouvia com os ouvidos de ouvir, né? Nem todos, mas um ou outro caía no entendimento e ouvia com o ouvido de ouvir. Então, é o que acontece ainda hoje conosco. Às vezes a gente ouve, mas não escuta. Muitas das vezes assiste uma palestra, lê um livro, uma obra espírita, não assimila ainda realmente o que aquela obra quer passar para o nosso entendimento. Então, aí o que a gente faz? Volta a reler. E aí vai caindo em si. Como tem também a questão das obras básicas, o livro dos espíritos, o livro dos médios, né? O céu e o inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas passagens a gente lê, mas a gente lê com afinco e o coração querendo entender e aprender. Mas muitas das vezes a gente não consegue logo assimilar, entendeu? Então a gente vai fazer o quê? Reler, sim, para poder o quê? Cair em si e colocar o entendimento à frente de tudo. E muitas das vezes, as palestras que a gente ouve, de pronto a gente fica maravilhado, mas às vezes a gente, poxa, precisa ouvir de novo ou assistir de novo para realmente cair na reflexão e tirar bom proveito do que foi falado naquele momento. Então, meus irmãos, vamos realmente ter ouvidos de ouvir. O ouvido de ouvir que Jesus nos propôs das suas palavras de ensinamentos que ele pregou aqui, quando aqui esteve conosco, na terra, né? E que a gente possa ter esses ouvidos que contribua para o nosso crescimento, o nosso melhoramento, gradativamente, a nossa caminhada. E que possamos aproveitar essa oportunidade para realmente dar ouvidos ao que realmente importa e que interessa, que nos é útil em ajudar, ser fraternal, em auxiliar, em dar um ouvido para o outro falar, se desabafar, né? Saber escutar. Vamos aprender a trabalhar esse órgão no sentido que é de muita importância para todos nós seres humanos. E nós temos esse sublime presente, que é a audição. E tantos outros que não têm a audição, como as pessoas que têm a necessidade,
tem a faculdade auditiva, né, prejudicada, vivem como? Eles se comunicam, eles entendem e se expressam através dos sinais. E se faz ser entendido. E ouvem, porque eles não ouvem com o ouvido, né? Como nós temos ele ativo. Mas através dos sinais, da língua de sinais, tem o entendimento e tem a compreensão necessária. E distingue e tem o discernimento de, como é que eu digo assim, de separar o que é bom para eles e o que não é, o que serve e o que não serve. Só que de uma forma, de uma modalidade diferenciada, de quem tem sua audição perfeita, né? Mas assim, a todos nós, filhos de Deus, nos é dado ferramenta necessária para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa caminhada em reparação. Então, não estamos aqui a passeio, não. Estamos aqui a trabalho, a reformulação, a crescimento. Então, vamos cuidar desse órgão maravilhoso que nos dá a possibilidade de ouvir, mas ouvir escutando verdadeiramente, né? E Emmanuel nos diz, né, que ele coloca também aqui as diferenciações do ouvir. O ouvir de várias formas, né? Que todo mundo possui ouvidos todo mundo possui. Mas aí o que está no contexto é a questão do que você percebe, o que é que você realmente dá vazão do que ouve. Qual a vazão que você dá ao que você está ouvindo, né? E como é que você trabalha esse tipo de audição, né? A questão do que chega a você através do seu ouvido, o que você percebe. Que ele disse que assim, temos ouvidos ouvimos de várias formas. Muitas vezes a gente ouve só superficialmente. Muitas das vezes a gente registra só sons. Aí ele diz várias formas, né? Muitos ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores, ou seja, muitas pessoas que dão vazão a situações de contenda, de problema, de confusão. E está ali com o ouvido ligado. E vai disseminando também a questão da desarmonização, né? Causando mais transtorno. Mas a questão é que está ouvindo e está fazendo coisas que não é para ser feito. Está contribuindo com a perturbação alheia ou do ambiente. Não está usando o seu ouvido de forma positiva e proveitosa. No sentido do escutar e orientar, aconselhar aquele irmão que se encontra em estado de perturbação ou que está disseminando boatos que venha atingir a outros, para que retraia essa atitude, para que se desfaça esse burburinho, essa confusão, né? Aí ele diz também, ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ele só ouve o que lhe convém, ó, sabe? Ouvidos de festa, que não tá nem aí, que é festa. Só alegria, sem responsabilidade. Ouvidos de mexerico, pessoas que gostam de como tem muitos, né? Nós seres humanos somos voltados a muita conversinha, né? De pé de orelha, como dizem. Ouvidos de pessimismo, que só ouve aquele outro irmão e só fala negativamente, só age negativamente e é pessimista inteiramente. E vai disseminando. E aí chega perto de outras pessoas que não querem saber desse processo do pessimismo
Aí o que é que essas pessoas vão ter que ter a sabedoria de fazer? Ouvir, mas não absorver. Orientar. Transformar essa questão desse pessimismo em otimismo. Tentar fazer com que esse que chegue assim, através da nossa fraternidade, do nosso entendimento, reverter a situação do pessimismo, transformar pelo menos em um pouco de otimismo, dar a ele uma esperança, porque você já emprestou o seu ouvido para ouvir, veio a negatividade, veio o pessimismo, mas você não absorveu, pelo contrário, você transformou positivamente. Ótima ação, entendeu? Então, que saibamos realmente ouvir, perceber e reverter a situação. Se negativa, reverter. Se positiva, contribuir mais positivamente. E aqueles ouvidos de colar na parede? Quando eu vi essa frase aqui, eu me levei àquela questão que antigamente, né, tinha muita gente que fazia o quê? Botava o copo na parede para ouvir a conversa do lado do vizinho. Até em novela também a gente já viu isso. Eu disse, mas que coisa! Ouvido que se presta à vida alheia dessa forma. E esquece da vida deles. Vamos fazer assim. A pessoa que faz tem esse tipo de atitude se preocupa com o outro, com a vida do outro, mas esquece de si. E ouvidos de complicar, que não faz nada para seguir em frente. Se tá no meio ali de uma coisa, não, vai ficar assim, vai ficar assado, vai complicar, vai botando um empecilho, vai inventando mil e uma coisa para poder complicar mesmo. A coisa está no ponto de ser resolvida, mas a energia densa da complicação tá ali abatendo. E aí termina bagunçando tudo. Então aí ele vem com o conselho final, né? Que ele diz que se desejas, porém, sublimar as possibilidades da custa da própria alma, se a gente deseja sublimar, se a gente deseja elevar, se a gente deseja ser útil, ser, né, melhor, transformar essa acústica, né, de nossa alma, vamos estudar, vamos refletir sobre ponderar e auxiliar, como eu já falei, né, anteriormente, fraternalmente, não só, né? E aí a gente vai ter o quê? Os ouvidos de ouvir. Vai ter coesão, vai ter equilíbrio, vai ter discernimento, vai saber perceber forma de como agir, de como combater ou de como contribuir para o que chega aos nossos ouvidos. De trabalhar os sons, as falas, as lamentações, as negatividades, as positividades. Toda e qualquer investida que chegue a nós, a nossa percepção, saber trabalhar isso aí da melhor forma. Né? A que se reportava Jesus, que Jesus se reportava isso, ouvidos de ouvir. Saber o que você quer, vai ouvir e trabalhar dentro disso aí. Criando em nós mesmos um entendimento para assimilação da eterna sabedoria. Então, a ferramenta está conosco, as armas estão conosco. Vamos colocar em prática, vamos transformar isso aí. Vamos utilizar realmente, verdadeiramente essas ferramentas, né? Vamos trabalhar isso aí da melhor forma. Utilizar mais esse instrumento que nos é dado, da audição, que é a partir do momento que a gente ouve, filtra, tem a percepção da transformação, de aproveitar. É como se a gente estivesse lavando um arroz. A gente vai pegar os grãos perfeitos, bons, para botar para cozinhar e vai tirar os grãos que não vão servir. Tá? Tal qual a parábola do joio e do trigo, né? Que Jesus fala sobre a questão da separação do joio do trigo. O que é do trigo vamos
utilizar produtivamente, positivamente, que vai produzir pão. É como também o joio são as ervas daninhas, as coisas ruins, as mensagens negativas, as informações que destrói energeticamente, as informações que chegam a gente de forma depreciando, né? A gente vai ter que deixar pra lá. Não vai deixar, não vai internalizar, não vai absorver. Vai ouvir e vai deixar passar. Porque não tem nada de positivo para se buscar nisso aí. Então vamos nos ater ao que nos o que nos faz bem, a que nos dá ferramentas e subsídios para tornarmos pessoas melhores, úteis, né? Úteis, solidários, fraternos. Daí eu me lembrei de um programa que tem, que é da questão do... É um programa acho que de telefonia, de auxílio, né, aos irmãos que têm voluntários que se predispõem a ouvir o outro. Tem um número até, eu não me recordo agora, mas é que se predispõem a ouvir e orientá-los. Então, transformar o que vem de dor, de sofrimento, de negativo, ouve, transforma e passa a mensagem positivamente, salvando vidas, orientando, dando direcionamento de melhoria de conduta. Então, vamos ser esse instrumento, vamos ter ouvido de ouvir, desse sentido, de transformar o que nós ouvimos, de negativo, principalmente transformar em positividade, que seja proveitoso, que seja renovador, que seja de norte para as pessoas que buscam a cada um de nós, ou para a gente também que busque alguém, a gente possa também ser auxiliado nesse sentido. Porque quem não tem fraquezas, quem não pensa negativamente, quem não fala asneira, ninguém é perfeito. Estamos aqui aprendendo, estamos aqui crescendo, evoluindo. Então, ninguém está escape de ser um instrumentozinho, um instrumento de um processo de fraqueza, de declínio. Somos todos caminheiros em evolução. Portanto, meus irmãos, vejo que o meu encontro de hoje, nossa conversa, penso que foi de grande valia, de grande valia para nosso aprendizado, para a nossa reflexão, e que vamos pensar. Eu vou deixar umas questõezinhas para que a gente possa refletir no nosso dia a dia, como aquela questão de que será que sabemos escutar? Será que quando alguém chega a gente pedindo um auxílio ou um ouvido, a gente sabe ouvir? Qual a diferença do ouvir para o escutar? Então, para todos nós, o que é, na verdade, ouvir? É o mesmo que renunciar. O que significa isso para nós? Às vezes a gente ouvir tem sido a única maneira de aprendizado também. Vocês acham que sim, se a gente, só o fato de a gente ouvir, a gente também está percebendo, está assimilando, está aprendendo? Com certeza que sim, estamos sim. Positivamente sim. Então vamos ser um instrumento, um trabalhador da seara do Cristo, prestando os nossos ouvidos, mas que seja de ouvir, com a nossa alma, com solidariedade, com fraternidade,
com sabedoria, para nos edificarmos e sermos obreiros do Cristo na seara do bem, que possamos ter ponderação, que possamos auxiliar, que possamos ter entendimento e tenhamos ouvidos de ouvir. E assim, deixo essa mensagem aqui e essa questão para que possamos refletir. Sabemos escutar? Sabemos ouvir? Eis a questão. Até o próximo encontro. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela paciência, pelo ouvido emprestado, por estar me ouvindo, mas que também possam ter me escutado. E que juntos possamos adquirir conhecimento, que possamos ver da melhor forma as coisas que chegam até nós e que a partir de hoje os irmãos que chegam a nós aflitos, precisando de um ouvido para ser ouvido, que possamos estar disponíveis, que possamos dar possibilidades e oportunidade a tantos desses irmãos que buscam só um ouvido para ser ouvido, mas que possamos realmente perceber, que possamos escutar verdadeiramente o que Ele tem a nos dizer e daí possamos transformar em aprendizado para nós, em conhecimento para todos e oportunidade de ser útil no serviço de Jesus. E assim, uma boa semana para todos. Muito obrigado pela oportunidade e até o próximo encontro. Que assim seja. Que Deus esteja com todos nós. Bem, meus irmãos, faremos agora a nossa prece de encerramento. Amado Jesus, queremos agradecer que estivemos aqui com os nossos irmãos. Agradecer pelos nossos empregos, pela nossa família, pela nossa vida. E pedir também, Senhor, pedir por nossos empregos, pedir por nossa saúde, pedir por nossa família, pedir por todos aqueles que se encontram nas ruas, nos abrigos, nos orfanatos, que todos tenham as suas necessidades atendidas de acordo com o merecimento de cada um. E assim, Mestre, com a vossa permissão, damos por encerrados os trabalhos deste dia aqui no nosso canteiro de fraternidade, com votos de muita paz para todos. Que assim seja. Tenham todos uma ótima semana.